bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Raíza e a gente está começando hoje mais um episódio do seu videocast Sala de Estar. E hoje, gente, eu acho justo dizer como que esse tema chegou até aqui. Eu já havia pensado em falar sobre confiança, aí no meio do caminho, digamos que tivemos algumas conversas aqui nos bastidores ainda sobre o episódio anterior, sobre as pressões sociais, e eu percebi que talvez eu pudesse continuar falando um pouco disso e juntar com a confiança, porque no fundo, um assunto tem muito a ver com o outro. Então, na semana retrasada, no episódio Caminhando com Originalidade, que foi o último que está aqui, eu falei sobre essa cobrança, principalmente em cima da mulher, em estar no relacionamento. Falei também da idade certa para algo, dessa visão do sucesso e tal. E digamos que ainda há, a gente está em 2025, ainda há uma necessidade de cobrar que a mulher seja mãe. Ainda mais por conta do nosso relógio biológico, Então chega a umidade, já perguntam, mas você não vai ter filho? Olha esse reloginho biológico. Como se não fosse uma opção não querer ter filhos. Eu tenho algumas histórias reais, obviamente não vou citar nomes, mas de pessoas que falam mesmo, que não pensam em ser mãe, que nunca tiveram esse sonho e que são cobradas, que já escutaram várias coisas, até numa visão de ser pecado, sabe? Você não querer ter um filho. Ou então eles já jogam pra dar uma solução. Então, tipo assim, você não quer ter? Então adota, Poxa, pelo menos adota, tem tanta gente precisando aí. Fala num tom de caramba, não há outra possibilidade de viver uma relação sem filhos. E aqui, gente, assim como eu fiz questão de falar no anterior, eu não tô fazendo juízo de valor nenhum. Eu acho que a maternidade é sim um dos amores mais bonitos. Eu até já cheguei a falar num episódio aqui que pra mim é um dos amores que mais se aproximam de Deus, aqui na Terra. Mas a mulher precisa ter a opção, Precisa ter a escolha. Quer ou não quer. Até porque, muitas vezes, as pessoas acabam tendo filhos por conta do que é o roteiro, o script. Então, você precisa casar e em algum momento os filhos vão vir. Mas será que reflete conscientemente, mas por que eu quero ter um filho? Será que há essa conversa entre o casal? Ou muitas vezes só vai reproduzindo o que já está aqui na sociedade há muito tempo. Então eu queria também trazer esse olhar, e eu tenho uma amiga que ela não tem filhos, E ela fala o quanto que a relação dela também com o marido é muito legal. Tudo são dois lados, sabe? E quanto mais a gente puder expandir, abrir a mente para isso, trazer um olhar não de julgamento, mas de compreensão, até porque a gente não tem que aceitar nada, São as decisões do outro. E a mulher é muito cobrada para muitas coisas. E aí a gente já vai passar por um outro ponto. A gente foi ensinada a ser o quê? Boazinha. Você tem que dizer sim para todo mundo. Você tem que agradar. Não sobe aí, engole esse choro. Gente, vocês têm noção do quanto essas pequenas frases podem impactar? A gente foi treinada para viver no medo. E aí quem tem medo não se arrisca. Quem vive sempre no medo está sempre fazendo o que o outro quer. Não está estabelecendo limites, A gente não foi ensinado a dizer não, a respeitar nosso corpo, a entender os sinais. É algo para a gente se pensar também. Até para começar, nem que seja aos pouquinhos, estabelecer sim o seu limite para o outro. É aquela história, Quando a gente dá sim, 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 o não tá vindo pra gente. E é uma sociedade que não dá o direito nem da mulher envelhecer. Essa é a verdade, Porque é crítica atrás de crítica. Nossa, uma mulher com essa idade, com essa roupa, que ridícula, Nossa, tá com um garoto novo namorando, meu Deus. Ela já não tem mais idade para fazer essas coisas, não. Parece que o tempo, à medida que o tempo vai passando para nós, mulheres, a gente vai perdendo certas
certos direitos, né? Acho que não é nem direitos a palavra, mas é como se a gente não pudesse mais ter desejos, vontades, fazer as coisas que a gente realmente quer. Como que está o envelhecer no nosso país? Como que a gente está olhando para os idosos da nossa sociedade? Eu citei também no último a Miriam Goldenberg, e uma das perguntas que ela fez nas pesquisas, né, sobre o envelhecimento, com mulheres e com homens, ela perguntava assim para os dois sexos, né, para ambos os sexos. Quando perguntou para a mulher, quem vai cuidar de você na velhice? Ainda tem isso, né, gente? Muita gente pensa em ter filhos porque é garantia de que ele cuidará de você na velhice. Olha o pensamento. Mas enfim, voltando para a pergunta, as mulheres respondiam eu mesma ou as minhas amigas. E o que os homens responderam? A minha esposa, as minhas filhas, as minhas netas. Acho que isso já mostra aí o patriarcado, o machismo enraizado e tantos outros preconceitos que a gente traz de muito tempo. Quando eu trago essas questões aqui, gente, é para realmente a gente tentar inserir outras formas de pensar, expandir. E aí, vamos falar sobre o corpo. Acho que ficou faltando, né? A gente, desde pequena, escuta que tem que estar com o corpo que o padrão exige, né? O rosto igual. Hoje tá todo mundo com a cara igual, né, gente? É procedimento estético para tudo quanto é lado, todo mundo com a boca igual, com o formato do rosto igual. O que é isso? E muitas vezes a mulher acaba atrelando o valor que ela tem à aparência, ao físico, sendo que não é isso. Não tá nisso, né? Não tá nesse lugar o seu valor. Claro, cuidar da aparência. Não tô falando, gente, então que se dane, não é para cuidar de si mesmo, não é para cuidar da sua aparência, do seu físico. Não, não é isso. Eu tô dizendo que não é o que mede o seu valor. É claro que é importante você se cuidar, você se sentir bem, você se sentir bonito, mas tá para além. Até mesmo eu tive um papo com um amigo sobre isso, né? Quando a gente fala num relacionamento, numa sociedade em que fomos moldadas, né? A se sentir bonita, a ter valor apenas sob o olhar masculino, que ainda é isso, né? Uma sociedade heteronormativa. Então a gente só tem valor e só é boa quando o homem reconhece que somos, né? Quando a validação vem de fora. E quando a gente fala em estar dentro de um relacionamento, será que de fato é o físico que vai manter uma relação, né? Pode até ser ali o estopim inicial, mas o que faz a gente permanecer não é isso definitivamente. E o que é uma pessoa bonita de fato? Acho que a gente pode falar muito sobre as energias que ela carrega, né? Quantos exemplos a gente tem, gente? A gente fala, nossa, essa pessoa tem alguma coisa, um borogodó, é charmosa, e não necessariamente ela está inserida nos padrões estabelecidos, né, estéticos aí. Mas é porque é mesmo de dentro ali uma luz, uma confiança, uma segurança, algo único que ela emite da autenticidade dela. Olha como o assunto foi puxando o outro. E eu quis muito falar de Michel Montaigne no último, eu esqueci também, trouxe, né, falei várias referências, tudo bem, mas olha só, é porque era para eu falar nesse. E ele fala algo genial. Ele fala que o problema da sociedade foi justamente esse, em querer separar o que é normal do anormal. Isso não existe. Isso só vai gerar nas pessoas ainda mais sentimento de frustração, de inadequação, de insatisfação, de comparação, de competição. E aí, ele fala que a gente tem três formas, né, que o ser humano tem três formas de se sentir inadequado aqui no mundo. Uma delas é através do físico, da aparência, que é isso que a gente acabou de falar aqui, né? A gente vê aí um alto número de pessoas correndo para caber em algo imposto, se perdendo. Você tem que estar com a roupa da moda, com a cara da moda, com a bolsa da moda, tudo para ser bonita. Enfim,
A outra inadequação é intelectual, você não se sente bom o suficiente, você não se sente inteligente o suficiente. Mas o que é ser inteligente? É ter muitos diplomas? É ter cursos e formações para tudo que é lado? O que é ser sábio? De onde vem a sabedoria? Isso é um tema bom também, né, pra gente abordar aqui em algum momento. E o outro aspecto que ele fala é do julgamento, que a gente tem muito medo do julgamento do outro, que por isso muitas vezes a gente não faz, não arrisca, não tem confiança para tentar. E a solução de Michel Montaigne é viajar. Ele fala, viaje física e mentalmente. Fisicamente e mentalmente. Então, quando a gente vai para um outro país, quando a gente sai da nossa bolha, quando a gente vai para uma outra cidade, né, num país tão diverso quanto o Brasil, por exemplo, não precisa ser tão longe, né? Você vai para outro estado, você já percebe como a diversidade é uma coisa impressionante. Cada povo tem a sua cultura, né? A gente falando de países, cada país vai ter sua língua, suas comidas típicas, sua dança, sua arte. Você já se deparar com isso já é grandioso. Você fala, caramba, né? Não tem jeito certo ou errado. A gente pode até achar estranho determinada comida de algum lugar, mas é a cultura deles. Eles cresceram assim como eles também podem vir aqui e achar algo muito diferente, né? Olha que bonito isso, gente. Corpos diferentes, modos de pensar também diferente, né? E mentalmente, a gente vai, ó, se expandindo, chegando a lugares inéditos dentro da gente, fora da gente. Eu sou suspeita, eu gosto muito dessa filosofia que ele traz e eu acho que é por aí. É a gente se aceitando. Inclusive tem uma frase que é atribuída a Terêncio, se eu não me engano. E ele fala assim, eu sou um homem e nada que é humano me é estranho. Olha a profundidade disso, gente. Se eu sou homem, né? Se eu sou humano, por que que algum lado, algum aspecto meu tem que ser estranho? Tem que ser anormal? Não! Se também é humano, não é bonito a gente refletir sobre isso? E abraçar e acolher? Quando a gente fala de autoconfiança ou de autoestima, né? É engraçado assim. Quando a gente fala de autoestima, a gente pode falar muito do valor que você reconhece em si mesmo, entender que você vale independente do que está fora. E a autoconfiança joga mais ali no campo das habilidades, da sua capacidade. Mas, de certa forma, uma está atrelada à outra, né? Porque também quando a gente exerce nossas habilidades no mundo, quando a gente vai agindo, isso também aumenta um pouco o nosso valor, né? O que a gente acha sobre a gente mesmo. E cabe a nós, ó, cuidar desse movimento. Autoconhecimento, eu acho que quase todos os episódios eu falei de autoconhecimento aqui. A gente interpretar os fatos, tirar do pessoal, né? Porque às vezes é isso, a gente acha que tá tudo contra a gente, que o mundo gira ao nosso redor. E não, a gente não é tão importante assim. Separar, né, o que a gente sente do que a gente está pensando. Vou mudar. Não é separar o que a gente sente do que a gente está pensando, mas é racionalizar aquilo, separar, entender que você não é aquela emoção, que você está sentindo aquilo, entender de onde ela veio, por que ela veio, o que você pode fazer com aquilo. Eu acho que isso já constrói uma confiança. E aí já estamos adentrando no campo da confiança, né? O que é uma pessoa confiável? Geralmente não é aquela que você, sei lá, confia seus segredos, que cumpre o que prometeu pra você, que honra a palavra, né, nessa relação. E é isso. Assim como a gente constrói com o tempo uma relação com o outro, com a gente também. Eu tô cumprindo o que eu falei pra mim? Eu tô indo atrás de coisas que eu me prometi, das que fazem sentido? Eu tô honrando quem eu sou? Eu tô me vendo nas coisas que eu faço também? É isso que eu quero dizer, que acaba estando
atrelado uma coisa na outra, né? E aí a gente pode falar de espiritualidade também, né? Tudo tem seu tempo, seu propósito, mas você só vai saber arriscando. Quando a gente fala de não se movimentar, de ficar onde está, para agradar, para não incomodar o outro, para fazer exatamente o que esperam, né? Aí você se torna aquela pessoa que esperam que você se torne, não quem você precisa ser, quem você realmente é. Mas quando a gente fala disso, a gente fala de não se arriscar, de estar deixando para trás, muitas vezes, algo que ia te potencializar, que ia fazer você se acessar ainda mais e se conhecer. E quanto isso não é triste, né? Então, Raíza, como a gente faz para ser uma pessoa confiante? Não sei. Eu tenho aqui, ó, algumas intuições, algumas formas que eu tento usar comigo. Autoconhecimento, indo para dentro, tendo uma confiança em algo maior, que aí eu falei da espiritualidade, né? Que tudo também tem seu tempo, mas não é no sentido de você ficar esperando cair do céu. É juntar, né, a sua ação com fé, com esperar, com a sua confiança. E aquela frase, põe, como que é? Dá um passo que o universo põe o chão. Então é isso, é em conjunto com algo aí grandioso, uma cocriação. Também está na Bíblia, gente, um provérbio. Guarda teu coração, cuida do teu coração, pois dele depende toda a sua vida. E a palavra coragem vem do latim coractium, onde cor quer dizer coração e atium ação. É o que a gente está falando aqui, agir com o coração. Cuida do teu coração. Se você, cuidar dele, ouvir, honrar o que você trouxe dentro dele, você vai construir uma vida autêntica, com confiança em quem você é, no que você quer colocar no mundo, tendo relações, né, com pessoas confiáveis. A gente vai vibrando e atraindo pessoas também numa energia parecida. Tá na hora da gente deixar cair certos padrões, ou pelo menos deixar de se importar com a opinião alheia, né? Gente, isso também é importante a gente falar. Muitas vezes a gente tá preocupado, né? Ah, mas se eu tentar isso, o que o outro vai pensar? Se der errado, meu Deus. E muitas vezes, quem é esse outro? É importante de fato o que esse outro tá pensando? Muitas vezes, se a gente for parar pra analisar, não é. A gente precisa, assim, escolher nossas pessoas, sabe? Pra quem que a gente realmente vai recorrer, às vezes pra pedir um conselho, às vezes pra desabafar, pra estar aberto talvez a receber uma crítica, sim. Não tô dizendo que elas não são importantes, mas tem coisas que a gente só precisa, abandonar, que a gente pensa ser mais importante do que realmente é. É aquela velha história, né, que a gente falou também já, da morte. Quando a gente traz a morte aqui para nossa consciência, a gente vê que a melhor escolha de fato é estar honrando tudo que nos atravessa, que nos torna esse ser mesmo exclusivo, né, e que tem algo para contribuir de muito especial. Não deixa de trazer isso para cá. E hoje eu tô falando isso tudo no episódio 50. Vou tentar não chorar. Quem diria que eu fosse chegar até o episódio 50? O Sala de Estar foi pensado de um lugar muito especial e de muito medo também. Porque é isso, a coragem anda junto com o medo. O medo nunca vai embora. E por vezes eu falei, mas será? Eu não sou psicóloga. Quem sou eu para falar alguma coisa? Aí a gente duvidando da gente mesmo. E me veio muito na cabeça na época, início de 2024, quem tá aí, desde o início. Eu falei, cara, se fizer sentido para uma pessoa, já valeu. E depois eu ainda pensei mais, fui além, falei, ainda que não faça sentido para ninguém,
o primeiro ouvido que escuta não é o meu que tô falando? Se fizer sentido pra mim, também tá valendo, né? Gente, eu trago todas essas pautas, esses assuntos, não como uma pessoa que está distante de vocês e que não as sentem, que não vive essas situações. Muito pelo contrário. Falo muito sobre mim também aqui, né? Como humana que sou e que sinto tudo. Aí, Lacan, me veio uma frase de Lacan na cabeça. Sou onde não penso. Contradizendo aí Descartes. Mas olha que interessante essa frase. Sou onde não penso. Quando a gente desliga aqui os julgamentos, os pensamentos, essas cobranças, tudo isso que passa por nossa cabeça e que as pressões contribuem, a gente é. A gente acessa esse lugar que eu falei que é único. E o Sala de Estar, para mim, é único. É um lugar onde eu também falo das minhas dores, das coisas que eu penso. Repito aqui que eu não tenho pretensão nenhuma de nada. Aqui não é terapia. É só um café pra gente tomar junto e conversar. E eu fico muito feliz de hoje estar podendo falar aqui no episódio 50, de poder trocar com vocês que estão aí. E espero que ele continue, né? Que ele continue e que traga bons frutos aí, não só pra mim. Bom, é isso, gente. Acho que já falei demais, né? Eu vou finalizar te agradecendo por estar aqui e te convidando para estar no próximo também. Um beijo e até!